E hoje recebemos aqui nos estúdios da CEMED o professor João Santos, que vai nos dar uma aula sobre ferrovia, especificamente a ferrovia que chegou em Campo Grande lá no século XX. Bom, professor que é formado pela UFMS em História, fez o seu mestrado em Arquitetura e é doutorando em Arquitetura pela UFBA, ambos mestrado e doutorado pela UFBA, vem hoje nos dar essa aula. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com professores. Muito bem. Ferrovia, não tem como o cidadão campograndense do Mato Grosso do Sul, que tenha pelo menos mais de, 30 anos, não ter uma relação histórica com o trem, né, professor? Não tem, Jefferson. A ferrovia, ela, a partir do momento que ela chega na nossa cidade, né, lá no início do século XX, ela transforma e ela impregna a vida do campograndense e da nossa cidade em si. Então, história, cultura, economia, transformação urbana, arquitetônica é decorrente da chegada desse grande evento da era industrial que é a ferrovia, né? Perfeito. A ferrovia em si, Jefferson, quando a gente fala em ferrovia no Brasil, né, a gente vai datar já do século XIX, né, final do século XIX, que é quando a ferrovia chega no Brasil. E a ferrovia em si, ela vem como esse marco de progresso. Então, as primeiras ferrovias vão se dar no Rio de Janeiro, depois isso vai se expandir principalmente para o Nordeste. E a ideia de uma ferrovia para Mato Grosso do Sul, né, o antigo Mato Grosso, ele já vinha sendo ventilado principalmente após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai em si foi um fator determinante para a gente entender como que a nossa região ela era deficiente de vários quesitos em si. A gente está falando aqui de um problema de logística da guerra. Lá de 1864, 65, né? Final da guerra, quando a gente retorna, né? Vem lá a retirada da Laguna, que também é um outro grande evento da nossa região, é um evento histórico. A gente percebe, né? O Brasil percebe o quão deficiente é a nossa estrutura de logística. Imagine dentro de uma guerra a gente precisar de suprimentos. A gente sabe que o nosso fluxo aqui era via Rio Paraguai. Quanto tempo demoraria para chegar até o sertão do Brasil em si? Em dimensões continentais, a gente pode imaginar a dificuldade de logística. Nesse Brasil continental foi um problema, né? Então foi um problema, foi um gargalo da Guerra do Paraguai em si, o fato da gente ter essas distâncias, né, de suprimento, de tropa, de envio da tropa em si. Tanto que a resposta brasileira à Guerra do Paraguai teve um delay justamente em relação a isso. Então é nesse contexto que se começa a pensar numa ferrovia para se chegar nessa região distante dos grandes centros. Então a gente fala que a ferrovia, dentro de um contexto geopolítico, ela tinha um contexto internacional. Quando a gente fala da América do Sul, a gente vai falar ali de países como Bolívia e Paraguai que não têm acesso ao mar. Então existia essa relação de união entre Pacífico e Atlântico, principalmente ligando o Porto de Santos ao Porto de Arica, no Chile. Interesse econômico, né? Então, interesse econômico de interligar essas regiões. Manter essa dependência desses países também, né, professor? Também, porque se você não tem mar, eu te dou o meu mar, mas você passa por aqui e a gente vai ter uma troca, principalmente econômica. Então, esse contexto internacional foi bastante acentuado, né, nessas escolhas. Mas a ferrovia, quando se pensou nela já no final do século XIX, ela não viria para o sul do Mato Grosso, né? Ela iria até uma região de Uberaba, em Minas Gerais. Então, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que é a companhia de estrada de ferro que veio para o sul do antigo Mato Grosso, a priori ela não viria para o sul do Mato Grosso, ela iria para Minas Gerais, numa região próxima a Uberaba, do Triângulo Mineiro. Depois ela teve uma mudança no seu percurso, que iria até Cuiabá, e de Cuiabá então a transferência passando por Campo Grande indo para Corumbá. Isso na primeira década do século XX? Isso já na primeira década do século XX.
Isso enquanto uma companhia privada, né? A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil era uma empresa privada que iria então construir essa estrada de ferro nessa região distante. Daí a gente tem um contexto nacional. O que seria esse contexto nacional para essa ferrovia chegar até Campo Grande e consequentemente, Corumbá? A gente tinha uma relação da dualidade brasileira, que a gente tinha o sertão, que era a nossa região, né? O professor Gilmar Arruda fala muito disso. A nossa região era uma região tida como um sertão. É o lugar perdido por baixo de poeira, né? Encoberto por poeira. Ele usa essa frase: Campo Grande era uma vila encoberta por poeira. Então a gente tinha essa dualidade do sertão, do atraso, em relação ao mar, ao progresso e ao litoral, onde tudo começou, né? Nossa formação de cidades é na costa atlântica, e depois a gente vai ter essas entradas até chegar aqui no sul do Mato Grosso. Então esse contexto, principalmente de essa dualidade de levar o progresso a uma região onde seria um sertão, a gente está falando aqui da recém-república brasileira, né? Então, esse sentimento de integração nacional, de delimitação dos nossos limites nacionais, né? A gente passou por um período do século XIX que é onde a gente teve maiores conflitos internos. Então, a realidade interna brasileira também determinava que a gente precisaria resolver esses contornos nacionais. Tanto que a gente estava saindo de uma guerra do Paraguai, que era uma guerra que, então, estaria ali colocando em xeque quais seriam esses limites nacionais. Então a ferrovia ela também tem esse papel de delimitação de limites, de demarcação de onde seria o território nacional, de interligar essas regiões mais distantes, né? E daí chega 1907, mais ou menos, que é a visita da Comissão Schnorr, que era um engenheiro da Estrada de Ferro, e que vem visitando por onde esse percurso iria passar, esse percurso de trilho, e é a hora que ele recebe a visita em Campo Grande. Professor João, em 1907 recebe essa visita. Campo Grande, em 1907, recebendo essa comitiva. Como que foi a recepção dessa comitiva? Houve estranhamento, aceitação imediata? Então, nesse primeiro momento, essa visita, ela foi um estranhamento, mas ao mesmo tempo ela foi a preparação para essa chegada. Então, a nossa planta de arruamentos, que é de 1909, ela já foi pensada e idealizada para que quando a ferrovia chegasse, a cidade já tivesse estruturada. Porque se a gente ainda era uma vila sem muita organização espacial, a partir do momento que eu tenho uma organização espacial, eu penso num traçado racional onde a cidade possa crescer a partir dessas grandes avenidas, então a gente vê também com esse prenúncio de chegada de ferrovia, um prenúncio de urbanismo, de consolidação dessa cidade. Planejamento. Um planejamento, a gente está falando de uma cidade planejada. Isso é um ar muito moderno. Para além da ferrovia, que era um ar de modernidade, você ter uma cidade planejada no início do século XX também é esse ar moderno que chegava nesse sertão que era o Mato Grosso, né? Um antigo Mato Grosso ainda. Muito interessante. A transformação então que a cidade vai sofrer, você até diz nos seus estudos que o maior impacto de transformação na cidade é a ferrovia. Eu costumo dizer o seguinte, em 1907 a comissão vem, mas em 1914, com a chegada da ferrovia, tipo aquela frase, nada mais será como antes. Então é bem isso, né? A gente tem alguns eventos na nossa cidade que determinam todo o futuro dela e o nosso presente e possivelmente o nosso futuro também. Então a ferrovia ela traz transformações urbanas, arquitetônicas, culturais, econômicas e sociais e principalmente o fluxo de pessoas e de coisas e de pensamentos e de arte, enfim, foi uma transformação e um fator determinante para essa Campo Grande que a gente conhece hoje, né? Muito bem.
E a chegada da ferrovia também, Jefferson, que é interessante, é que essa ferrovia ela veio primeiro num pedaço paulista, né, que foi o primeiro momento dessa ferrovia, quando ainda estava na decisão se ela ia para Minas, se ela ia para Cuiabá, se ela viria para Corumbá. Investimento privado? Investimento privado. Então, o que se tinha era a concessão para a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil desenvolver e construir essa ferrovia. Então, quando a gente tem a mudança de percurso, a ferrovia ela começa a ser encampada pelo próprio Estado brasileiro. Então, esse fator de ser encampado pelo Estado, a gente já consegue visualizar também a importância dessa ferrovia. Qual é o interesse? Então, havia um interesse nacional para que essa ferrovia chegasse à sua conclusão. O mundo já havia entendido que o trem ele era uma tecnologia indispensável, né, para todo o contexto industrial, capital, né? Já. Hobsbawm ele fala que foi a maior invenção da modernidade, né? Na era das revoluções foi uma das maiores revoluções da modernidade porque encurta caminho, leva pessoas, né? Ele fala até que é maior que a estrada, a muralha da China. Sim, né? Então, é verdade. Então é algo que foi impactante. Mas quando a gente chega para Mato Grosso do Sul, o interessante dessa ferrovia, né, porque a gente vai ter chegado à ferrovia em 1914, mas de 1907 a 1914 é interessante porque foram duas frentes de trabalho. Quando o Estado brasileiro assume essa construção, vem uma frente de trabalho saindo da divisa com São Paulo, na região ali de Três Lagoas, e a outra frente de trabalho saindo do Rio Paraguai, lá no Porto Esperança. Então, é a mesma coisa, elas vivem trabalhando, até que em 1914 chega em Campo Grande. Existe uma foto da chegada dos trilhos em Campo Grande, que é a chegada desse encontro dos trilhos em Campo Grande, que eu falo que é uma das fotos mais bonitas que tem, que é uma galera trabalhando, o trilho, um cara de chapéu e casaco, fumando um charuto. Essa foto está na sua dissertação. Está na minha dissertação, e é uma das fotos que eu falo assim, que elas representam muito. A gente trabalhar com iconografia, a gente trabalhar com história, trabalhar com foto, com documento histórico, é interessante porque são várias camadas por trás daquela foto. Então, ela representa a chegada da ferrovia, encontro dos trilhos, mas também representa muito mais coisa ali naquelas camadas, né? O trabalhador, o chefe, aquele que está tirando a foto, o que ele tentou enquadrar naquela foto. Então, essa chegada à ferrovia também foi um motivo de alegria. A Estrada de Ferro Noroeste ela tem os seus arquivos bem íntegros em relação aos relatórios. Sim. Então, para quem gosta de ferrovia e quer pesquisar a ferrovia, vai fundo nos relatórios da ferrovia, que estão todos disponíveis para consulta. Então, a chegada em si foi o estranhamento, foi o que é novidade. A gente hoje está acostumado a saber as horas, a gente olha para o relógio, olha para o celular. As horas começam a ser ditadas a partir do apito do trem. Ele tinha horário para passar, né? Ela tinha os horários e as pessoas começavam a se guiar e guiar a sua própria vida com a chegada do trem. Então, eu vou antes do trem chegar, ou vou depois do trem chegar. Como se fosse a chuva de Belém do Pará, né? Ou antes ou depois da chuva. É verdade. Aqui a gente vai falar muito em relação a esse trem ditando, né? Para além da economia, da cultura, da arquitetura, do urbanismo, da história em si, mas também ditando o tempo, né? E quando a gente fala de ditar o tempo, a gente está ligado muito a um processo industrial e capitalista, né? O tempo enquanto controle também. Então a gente está falando aqui de um processo industrial, a gente não pode esquecer que a ferrovia ela é um processo industrial, ela é filha da Revolução Industrial. Não tem como dissociar. A chegada dessa estação ferroviária, por exemplo, hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a arquitetura e tal, mas a arquitetura da nossa estação ferroviária, né, no centro da sua arquitetura do pavilhão, a gente tem um relógio. Então, o relógio ele era utilizado para marcar o tempo do trilho, para marcar o tempo do trabalhador, para marcar o tempo do cidadão, de quem está ali, do transeunte. Então, o relógio ele tem um papel importante para o processo industrial,
capitalista e da exploração do trabalho, da exploração do tempo em si de maneira significativa, e não foi diferente com a ferrovia também, né? Muito bem. Você tocou num tema muito importante, João, que é a questão da arquitetura, né? Hoje nós temos ali a esplanada ferroviária. Quando a gente passa ali, a gente tem a gente consegue vislumbrar, ter uma ideia do que era aquele momento, né, do século passado, entre os anos 20, 30, 40, ali. Muito interessante. Como que era o movimento, a dinâmica daquele espaço ali, de comércio, de hotel, de trânsito. Quando a gente olha hoje a essa região da nossa cidade, a gente consegue visualizar, né, aquela região em si, ela nos proporciona uma viagem no tempo. Com certeza. Principalmente em relação de como que se organizavam esses espaços. Então a gente tem ali um complexo ferroviário. Quando a gente fala de complexo ferroviário, quer dizer que Campo Grande, num determinado momento, principalmente na década de 1930, ela é escolhida como um escritório regional, como um local que seria ali, não é nem Corumbá, que é final de linha, não é nem Bauru, que é começo de linha, mas está ali no meio. Então, essa posição geográfica de Campo Grande também determinou ela receber maiores investimentos e a formação de um complexo ferroviário propriamente dito. A gente vai passar por cidades onde só tem a estação ferroviária. Sim. Ou tem a estação ferroviária e uma casinha do engenheiro. Né? Campo Grande a gente tem estação ferroviária, armazém ferroviário, a gente tem a vila ferroviária e principalmente, que é algo que é o meu foco de estudo e de pesquisa hoje, que são as áreas de trabalho, que são as oficinas. Então, oficinas de manutenção, e no nosso caso, a Rotunda, que é o maior edifício enquanto oficina de manutenção. Uma coisa interessante, Jefferson, da gente analisar em relação à arquitetura, mas a arquitetura ferroviária é tudo igual, né? Não é tudo igual. Quando a gente olha para aquele espaço, a gente percebe que existe uma estratificação social e espacial. Então, a arquitetura determina quem é o morador daquela arquitetura, daquela casa. Então, a gente tem, quando a gente vê a estação ferroviária, a gente vê um local de prestígio social. Quem frequentava uma estação ferroviária era quem tinha grana para poder pagar o trem e continuar o seu percurso. Então, dentro da ferrovia, a estação ela é um local de prestígio social. Dá para se fazer uma comparação, professor, com o que é, por exemplo, hoje o shopping ou não? Se a gente for pegar em relação de transporte, vamos comparar um aeroporto. Então, um aeroporto. Sim. Né? Não são todos que frequentam o aeroporto, não são todos que vão passar uma vida... Vai ter gente que vai passar uma vida inteira sem visitar ou conhecer um saguão do aeroporto, principalmente hoje. Né? Mas o transporte de passageiros, ele não era acessível, então? Não. Se a gente falar que vamos pegar uma parcela da nossa população brasileira na primeira metade do século XX, negros e índios, sim, não tinham acesso ao recurso financeiro, sim, ao dinheiro. Se não tinham acesso ao letramento, né, ao ler e escrever, dificilmente teria acesso também ao recurso necessário para fazer esse transporte. Sim, sim. Não que isso não fosse algo possível, isso era possível, mas não era comum, não era algo comum, não era para toda a população. A gente ainda está falando de um sistema de transporte, de deslocamento, que era restrito ainda para camadas sociais mais abastadas. Então, quando a gente olha a arquitetura, tudo que está próximo à ferrovia, próximo à estação ferroviária, enquanto arquitetura desse complexo ferroviário, está ligado a funcionários dessa ferrovia com maior poder aquisitivo ou com uma representação, um cargo dentro dessa ferrovia de maior nível hierárquico. Então, todas aquelas casas que tem na esquina da Avenida Mato Grosso, que é a casa do engenheiro-chefe, que é o atual gabinete do prefeito, sim, o Sobrado, que é o IHG, o Instituto Histórico e Geográfico, e aquelas casas na frente da estação ferroviária, eram destinadas para os funcionários que eram mais graduados, engenheiros, controladores de tráfego, né? Então,
existia um prestígio da estação e existia também o prestígio de morar próximo à estação ferroviária, ou no caso, na frente da estação. Isso determina a arquitetura. Por exemplo, essas casas, elas não são casas geminadas, são casas isoladas no lote. O material construtivo dela era de melhor qualidade. Elas tinham um tamanho mais generosos. A sua preocupação com ventilação, iluminação, paisagismo, quintal, tudo isso era diferenciado, por exemplo, pavimentação. A pavimentação, diferente da Rua Doutor Ferreira, que é aquela rua onde a gente tem a típica vila ferroviária de casas geminadas, todas uma do ladinho da outra, igualzinho. Ali já era destinado para os ferroviários, que não tinham um cargo dentro da ferrovia. Nota-se casas menores, mais próximos, com menor ventilação, com menor iluminação natural, com materiais construtivos de menor qualidade ou durabilidade, detalhes arquitetônicos, né? Então essas casas próximas à estação ferroviária têm um estilo arquitetônico mais diferenciado e mais próximo a um estilo europeu, ou de um estilo arquitetônico mais dominante, ou dessa troca mais cultural. Elitizado. Perfeito. Então, é esse que é o bacana. Hoje a gente consegue enxergar essa ferrovia como ela era lá no início do século XX. Então, a gente tem um trilho, não dá para a gente pensar em ferrovia sem trilho, sem essa linearidade do trilho. A gente tem a estação, que era onde tinha o embarque e desembarque. Daí, passando pela estação, eu já vou para no armazém, porque dali eu já abasteço os outros vagões com carga. Continuando o trilho, eu posso passar pelo conjunto de manutenção. Então, ou eu sigo o meu caminho, ou se a minha locomotiva ou meu vagão tem algum problema, eu já paro ali na rotunda, por exemplo, para fazer a manutenção desses trilhos. Então, existia uma lógica, né, bem industrial. Então eu passo por aqui, pego o passageiro, depois eu passo, pego o material, se eu precisar de manutenção eu já vou passar e faço a manutenção. A vila ferroviária está por ali, a esplanada, que é aquele grande campo aberto. Às vezes a gente olha e fala assim, mas por que precisa de um espaço tão aberto, tão grande? A atividade ferroviária demanda isso. Espaços de manobra, espaços para deixar trilhos, locomotivas, vagões, tudo próximo, né? Então, hoje, se a gente vê esse espaço grande ali, a gente fala assim, a última coisa que a gente tem que pensar é que aquilo é um vazio urbano, ou que aquilo é um espaço obsoleto, sem uso. Não, aquele espaço ele é necessário para a gente visualizar como que se dava as atividades ferroviárias. Fundamental, portanto, professor, a manutenção desses espaços. A manutenção desses espaços é a minha maior briga, é a minha maior luta, é no que eu trabalho com patrimônio cultural. Quando a gente tem ali as atividades ferroviárias em pleno vapor, né, vamos dizer assim, para usar trocadilho bom, né, pleno vapor, a gente vai ter ali, década de 30, o auge da ferrovia em Mato Grosso do Sul. Getúlio Vargas ele vai criar um plano de viação brasileira que é de investimento no transporte, e no caso, transporte ferroviário. Também. A gente vai ter aqui o maior período de construções de casas, de ampliação da própria estação ferroviária, da construção de vários edifícios, lançando a ideia, por exemplo, de um ramal para Ponta Porã, que a gente não pode esquecer. Então, nossa ferrovia ela vai até Corumbá e nos anos 40, 50, ela cria-se um ramal para Ponta Porã, Campo Grande, Ponta Porã. Então, a década de 30 foi o boom da ferrovia em Mato Grosso do Sul e principalmente em Campo Grande. Em 1950, com Juscelino, um maior foco para as estradas de rodagem, para o transporte individual, para os caminhões em si. E ali, a partir dos anos 50, que a gente vai começar o declínio dessa ferrovia. Que é um momento divisor de águas do investimento nesse modal de transporte, né? Que a gente vai abrir, então, o mercado para a questão das rodovias, né? Das rodovias. Isso foi nacional, né? A gente não pode falar que foi só em Campo Grande, foi algo nacional. É um preço que a gente paga até hoje, o fato de a gente ter abandonado esse modal ferroviário, né?
E daí a gente vai culminar lá em 96 com a privatização. A privatização da rede ferroviária federal. Já não era mais a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, porque nos anos 50 é criada a rede ferroviária. Essa rede ferroviária federal ela vai abarcar várias outras companhias nacionais, que vão ser todas unificadas nessa rede ferroviária federal, e já em 96 a privatização. Quando a gente tem a privatização, a gente tem um grande golpe, né? Assim, porque o ferroviário ele vai ser sempre ferroviário. Se você falar com um ferroviário que ele é ex-ferroviário, pode ser que ele fique bravo com você. Ele vai ser sempre ferroviário. Então, professor, a gente vê que a história de Campo Grande, tão ligada à ferrovia, eu que na década de 90, por exemplo, morava próximo, eu morava no Jockey Club, no bairro Jockey Club, muito próximo à passagem do trem ali, então tenho essa memória afetiva do trem às quartas-feiras passando com trem passageiro, então tinha toda essa dinâmica que você nos falou sobre para você ir para a escola ou para voltar da escola, assim, você sabia os dias em que o trem ia passar, você teria que sair um pouco mais cedo, porque senão você se atrasava, a questão dos acidentes em Campo Grande que era bastante assim comum, então fazia parte do cotidiano da capital, de Campo Grande. 1996 começa, portanto, um novo momento da história. É um novo momento. A gente começa a dar novamente as costas para a ferrovia. A gente começa a desvalorizar todo esse processo de formação da nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, também, com essa privatização e com esse golpe em relação aos trabalhadores da ferrovia em si, a gente vai ter um movimento na nossa cidade que é de preservação dessa memória ferroviária. Então, a gente tem uma ação e uma reação a essa privatização. Então, em 96 é a privatização, é um momento de comoção local nosso, então se cria ali um grupo de pesquisadores e de moradores buscando a preservação principalmente dessa memória ferroviária e que de alguma forma é materializada por meio das edificações. Então, a nossa memória ferroviária em si, ela vai começar a ser trabalhada enquanto patrimônio, justamente o patrimônio cultural. A gente precisa de um distanciamento histórico. A gente precisa ter esse distanciamento para a gente enxergar a importância e reconhecer a importância desse patrimônio em si. Foi então quando, em 96, a gente tem o primeiro tombamento, que é o tombamento municipal. O tombamento municipal ele vai ser um primeiro instrumento de preservação dessa memória ferroviária aqui em Campo Grande. Então, nesse tombamento, vai fazer o tombamento da estação, do armazém, das casas, de toda a parte desse conjunto, desse complexo ferroviário. Isso em 96. Daí a gente vai ter em 97 um tombamento estadual. Daí o tombamento estadual ele não fica restrito a Campo Grande, ele vai atuar dentro de toda a malha ferroviária em Mato Grosso do Sul. Então é um tombamento de todas as estações ferroviárias e dos seus entornos históricos. O IPHAN até esse momento ainda não entrou, em 97 ainda não. Daí só um detalhe em relação a esse tombamento estadual, que é muito complicado a gente fazer um tombamento de um número muito grande de edifícios. Pensa você falar assim, agora estão tombadas todas as estações ferroviárias de Mato Grosso do Sul. São centenas de estações ferroviárias. Daí a própria lei fala, as estações ferroviárias e seus entornos históricos. Dentro desse entorno histórico a gente tem mais centenas de casas. Então, assim, é um espólio dessa rede ferroviária que foi tombada pelo governo do estado, que foi um tombamento legislativo, proposto pelo legislativo, que é algo também que não é o mais adequado. A proposição do processo de tombamento é via lei de tombamento e não via tombamento legislativo. Porque o processo de tombamento ele tem uns rituais que precisam ser seguidos e no efeito do tombamento legislativo só é decretado. Só é decretado o tombe-se. Então isso trouxe um problema também para o Estado nesse tombamento de 97, porque ele se obriga a proteger. E daí a gente viu que não foi isso que aconteceu. Várias estações, vários entornos históricos de estações estão em estado de ruína ou já desapareceram.
Então, são esses 2 tombamentos da década de 90 que são os primeiros movimentos de reconhecimento desse complexo ferroviário e da importância desse complexo ferroviário para a nossa cidade. E a gente vai ter, em 2005, a abertura do processo de tombamento pelo IPHAN. O IPHAN, né, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vai lidar com o patrimônio cultural brasileiro desde 1937. O IPHAN é criado em 1936, mas o Decreto-Lei 25, que institui o tombamento em si, é de 1937. E é o órgão federal de reconhecimento desse patrimônio cultural. Então demorou aí de 2005 a 2009 a instrução desse processo de tombamento, e em 2009 então culminando no tombamento federal pelo IPHAN. Quando a gente fala de tombamento, né, eu não sei até onde o nosso espectador, o professor, reconhece, mas quando a gente fala assim, um edifício foi tombado. Esse edifício, quando ele é tombado, ele é inscrito num livro-tombo. Ele só é tombado a partir do momento que se inscreve no livro-tombo. Até um livro-tombo é um livro normal. Antes de conhecer o livro-tombo do IPHAN, eu imaginava ser aquelas cenas de filme, né? Aquele livro que vai abrir, vai ser até a luzinha dele, né? Mas era um livro comum, um caderno, como esses livros atas. Comuns. Deve ser digitalizado. Não está digitalizado, ele até hoje se tiver um tombamento em 2022, ele vai ser inscrito ali no livro-tombo e depois vai ter a parte digital, mas ele é inscrito. E daí existem 4 livros do tombo, né? Quando há um tombamento, ele pode ser inscrito no livro do tombo histórico, se aquele objeto ou aquele artefato tiver uma importância histórica. Ele pode ser inscrito no livro do tombo das belas artes, quando a arquitetura daquele edifício ele possui influências de estilos arquitetônicos ou acadêmicos. Daí a gente vai ter um tombo que é um tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, que é quando a gente está falando ali de envolvimento com a arqueologia, com a etnografia e principalmente com a paisagem. E depois um tombo que é um tombo de ofícios. Agora me fugiu o nome do livro em si, que é um livro menos utilizado no nosso programa de proteção em si, que são mais para as... eu tenho um forro muito bem feito para um artífice. Sim. Então, o trabalho desse artífice reconhecido nesse forro é tombado. Tá. É um modo é o saber fazer, um modo. É como se fosse um saber fazer, mas a gente tem que tomar o cuidado de não se confundir com o registro e com o patrimônio imaterial. Então, o tombamento a gente está falando de materialidade, sim, da matéria e de um patrimônio material, sim, né, em si. E no caso de Campo Grande, reconheceu nesse processo do IPHAN uma importância histórica, por aquilo que a gente já falou, né, integração nacional, delimitação dos limites nacionais, essa dualidade e um pouco da quebra dessa dualidade brasileira entre sertão e mar, progresso e atraso, a própria formação desse sul do Mato Grosso, esses aspectos históricos da formação de Campo Grande. Então existe uma importância histórica desse complexo ferroviário. E ele também é inscrito no livro paisagístico, né, no etnográfico, arqueológico e paisagístico, por conta da paisagem ferroviária. Sim. Quando a gente fala de ferrovia, a ferrovia ela transforma economia, cultura, gente, mas transforma a paisagem. Então a nossa ferrovia, por exemplo, em Campo Grande, ela tem um diferencial que ela tem uma curva. Quando a gente chega lá no São Francisco, né, ela tem uma curva, sim, que passa pelo Ernesto Geisel, continua ali agora na atual Arla Morena e segue via Duque de Caxias. Essa curva que esse percurso faz, ele é muito peculiar e genuíno da nossa ferrovia. Interessante. Então isso é um reconhecimento também que, além da importância histórica, existe uma importância paisagística, de transformação dessa paisagem, de mudança de uma paisagem sertão para uma paisagem um pouco mais progresso, do progresso enquanto uma cidade. E como que essa paisagem se transforma a partir também da implantação daquele sítio urbano em si, que é a ferrovia. Esse diálogo entre progresso e tradição, ele também entrou quando, em 1996, 1997, nos debates sobre a preservação, sobre as construções que
haviam de entrar ali naquele mesmo, nas cercanias ali, essa disputa, esse discurso, ele foi bastante acirrado, né? Ainda é, Jefferson. Ainda é. Ainda é, né? Infelizmente, a gente vê até profissionais da área de arquitetura, de história, da geografia, que não ligam para o patrimônio, não acham que isso é importante, não acham que isso deve ser preservado ou valorizado. Em nome da modernização, esquece o passado. Então é sempre assim, em nome do progresso, vamos apagar o passado. Então isso, quem tem a perder somos nós, enquanto cidadãos, o nosso país, a nossa memória, a nossa identidade. Então isso sempre teve. Felizmente, o nosso complexo ferroviário, ele é coeso. Existe uma coesão da forma dele, da implantação dele, porque senão a gente não reconhecia essa atividade hoje. Então, a gente chegar naquela região e a gente reconhecer aquela região como uma região ferroviária é mediante aquilo que está lá posto, que é aquela materialidade que conseguiu sobreviver ao tempo, né, e ao progresso. É estranho porque a ferrovia era o progresso, e agora ela já não é mais o progresso, ela é o atraso. E como que a gente resolve isso? Então a gente fala que a ferrovia, quando ela passa, ela traz o progresso, mas quando ela vai embora, ela deixa cicatriz. E como que essa cidade vai conviver com essas cicatrizes? Com essas cicatrizes, né? Porque vai ser no plural, porque são várias. Então vai ser sempre essa balança, né, entre o progresso e a preservação da nossa história e da nossa memória. No caso de dificuldades que a gente teve ali, primeiro, a gente teve a retirada dos trilhos na calada da noite, como a história já está posta e a gente conhece. Sim, sim. Então, os trilhos serem retirados na calada da noite, sem nenhum tipo de consulta com a comunidade, com a população, já demonstra o medo que as pessoas têm dessa tradição e dessa memória. Eu não vou nem questionar, não vou nem perguntar, porque vai que falam que não é para tirar. Não vou levantar essa questão. Então a gente já começa por aí. Quando a gente tem, né, a professora Lenita já falou da feira, sim, quando a gente tem em 2003 a interrupção da passagem do trem pela nossa cidade, né, por dentro da área urbana, por conta de um contorno ferroviário que é finalizado, sim, então o trem para de passar por dentro da área urbana e começa a passar pelo contorno ferroviário. Quando isso ocorre, a gente, quando eu digo a municipalidade, entendeu que então aquela região poderia receber qualquer coisa. Aquilo que eu falei para vocês, as pessoas olham um terreno vazio e elas falam, é um terreno vazio, então eu posso construir, posso fazer o que eu quiser. Mas não é. Esse terreno vazio está dentro dos 22 hectares que estão tombados pelo IPHAN. O tombamento do IPHAN são 22 hectares, 135 imóveis, trilho, caixa d'água, viadutos, pontes. Então é um complexo. E quando a gente vê ali em 2003 a escolha daquela área para abrigar a feira central, a gente reconhece, e o próprio município reconhece, que aquela região não é tão importante assim. Isso é o professor João falando. Então, quando a gente tem a instalação da feira central ali, a gente vai causar um estranhamento, a gente vai causar uma ruptura nesse complexo ferroviário. Porque ali não era apenas um lugar com uma área vazio, ou como a gente usa no urbanismo, como um vazio urbano, ou como uma área de especulação imobiliária. Aquela área fazia parte de um complexo ferroviário no qual era necessário para a gente entender o funcionamento dessa ferrovia. A partir do momento que eu tenho uma implantação de uma feira, descaracteriza o espaço. E onde a sua arquitetura não dialoga, principalmente não dialoga com a pré-existência, com a ferrovia, com o complexo ferroviário, a gente vai ter uma ruptura, a gente vai ter um estranhamento. Então, eu sou muito duro e crítico à arquitetura da feira e à implantação da feira em si, não a atividade da feira. Sim. A feira em si é patrimônio cultural nosso. Mas é um patrimônio cultural que a própria Lenita já deve ter falado, que isso dá nome ao título do livro dela, que é um patrimônio cultural que eu não posso mais ir de chinelos. É um patrimônio cultural que foi inventado enquanto um produto turístico envelopado, resolvidinho, no qual
seria destinado principalmente para o turismo, né? A nossa população campograndense, quem conviveu com a feira, a memória da feira é a feira da rua, é a feira do caos, é a feira da sujeira, é a feira do barulho. Inclusive, isso é feira, né? Inclusive a professora Lenita trabalha bastante essa relação da feira com o espaço dela ali, com o cidadão, né? Com os transeuntes. Sim, a feira... Primeiro que a feira é eu estou entrando na fala da professora Lenita, mas a feira por si só, ela é rua, né? E ela é resistência. A partir do momento que eu tiro a feira da rua e coloco ela dentro de um espaço fechado, isso a gente já teve lá na década de 50, quando o Mercadão Municipal nosso foi criado. Sim. Nosso Mercadão foi criado para tirar a feira da rua. Então, essa ideia de que feira é um complicador dentro da cidade não é de agora. Então, tira a feira dali do estacionamento, do antigo estacionamento do Mercadão e coloca ela dentro do Mercadão. Existiu a resistência, a feira, alguns feirantes continuaram na rua. E a nossa feira de hoje é resultado da resistência desses feirantes lá da época do Mercadão Municipal. Então, a feira em si, ela está sempre num conflito com a cidade. E esse conflito, de alguma forma, foi resolvido a partir do momento que colocam ela lá na esplanada. Então, talvez não teria sido o melhor lugar para instalar a feira. Ou talvez a arquitetura que foi escolhida para aquele espaço não foi a mais adequada. Sim. Então, quando a gente vê hoje a feira novamente pensando em uma transformação, em uma nova arquitetura para a feira, a gente vê que novamente o município não está olhando para o patrimônio como poderia olhar, com maior proteção e principalmente da gente entender que aquele espaço é um espaço sagrado, um espaço que é tombado em 3 níveis, municipal, estadual e federal, e que a gente não pode inserir qualquer tipo de equipamento ali sem que isso tenha um diálogo com essa pré-existência. Um estudo. E principalmente um respeito, Jefferson. Eu acho que o que a gente tem que entender com o patrimônio cultural é o respeito que a gente precisa ter com essas memórias do passado. Então, e é um trabalho que nós professores temos diariamente em sala de aula. Tentar sensibilizar as crianças, os adolescentes e os jovens para que quando estiverem na fase adulta olharem para essa área da nossa cidade com mais carinho, né? Acho que e maior afeto. Afeto é algo que está escasso, né? Nas nossas relações sociais. Estamos precisando bastante. Mais afeto. Mais afeto. E o patrimônio cultural ele tem esse poder de afeto, de causar um afeto por uma materialidade em si, né? Mas também de afetar, no caso de afetar seu dia a dia, transformar. Mais nesse sentido. Muito bem. Bom, tivemos o prazer de receber o professor João Santos, que nos deu então uma aula sobre a ferrovia e os entornos, aquilo que envolve esse assunto maravilhoso e que está na memória, na história e no presente de nossa história. Professor João Santos, muito obrigado pela sua visita. É de muita importância esses relatos que você nos trouxe hoje. Obrigado, Jefferson. Agradeço a CEMED, agradeço você pelo convite. E convido também, né, a todos os professores a conhecer esse espaço da ferrovia, né, quem ainda não conhece, né, leve seus alunos para conhecer a história viva, né, a nossa memória viva. Muitas vezes eu já tive casos de ter alunos que não sabiam onde era a ferrovia, né, não sabiam o que era a ferrovia. Às vezes sabiam o que era a feira, mas não sabiam o que era a ferrovia. Então a gente precisa trabalhar com um processo de formiguinha mesmo, de conscientização e de valorização, e espero contribuir também com os nossos colegas professores para que tenham um suporte também para trabalhar em sala de aula, mas também de visitar fisicamente e sentir aquele espaço. Muito obrigado. Muito bem.